Olá! Sabe aquele detalhe que quase ninguém repara quando tá voando? Pois é, por trás dele existe uma história incrível. Uma história de inovação, de desastre e de uma lição de engenharia que, literalmente, mudou a aviação para sempre. E não é só uma questão de design ou estética. O motivo é muito, mas muito mais sério. Tem a ver com a segurança, com a sobrevivência de todo mundo a bordo. Pode parecer um exagero, né? Mas acredite, é a mais pura verdade. Um errinho de design, uma coisinha que parecia boba, custou dezenas de vidas e, olha, quase acabou com a aviação a jato antes mesmo dela começar de verdade. Então vamos entender essa história. Para a gente entender como chegamos nas janelas seguras que temos hoje, a gente precisa voltar no tempo. Mais especificamente, lá para os anos 50, bem no comecinho da era a jato. E esse aí era o de Havilland Comet. Gente, isso não era só um avião, era o avião. Era um símbolo de status, sabe? Uma verdadeira maravilha da tecnologia britânica. A promessa era voar mais alto e mais rápido que qualquer outra coisa que existia na aviação comercial da época. Pensa só. Ele tinha uma cabine pressurizada, o que significava voar bem acima das nuvens do tempo ruim. E os motores a jato, nossa, cortavam o tempo de viagem pela metade. O Comet era, sem dúvida, o futuro. Não é à toa que as companhias aéreas faziam fila, literalmente, para ter um. Só que esse sonho virou um pesadelo. E muito rápido. Bem no auge da popularidade, do sucesso todo, os Comets simplesmente começaram a cair, despencar do céu. Sem nenhum aviso, sem nenhuma causa que fizesse sentido. Aconteceu uma vez em janeiro de 54. E aí, poucos meses depois, em abril, de novo. 2 aviões, 2 tragédias iguaizinhas. A indústria da aviação entrou em pânico. A confiança do público despencou. Resultado, toda a frota do Comet foi proibida de voar. Era uma corrida contra o tempo para achar uma resposta. E o que veio a seguir foi simplesmente uma das maiores e mais inovadoras investigações de acidentes aéreos de todos os tempos. A pressão era gigante. Para se ter uma ideia, o próprio Winston Churchill estava de olho no caso. É o orgulho da engenharia britânica que estava em jogo. Eles precisavam descobrir o que é que estava derrubando os aviões mais modernos do mundo. E olha, a equipe de investigação não brincou em serviço. Eles foram lá e recuperaram quase todos os destroços do primeiro acidente do fundo do mar. Depois, montaram tudo de novo num hangar como se fosse um quebra-cabeça gigantesco. E a grande sacada, eles pegaram uma fuselagem novinha e colocaram dentro de um tanque de água imenso para simular sem parar a pressão de subir e descer, e foi exatamente aí que a verdade veio à tona. E a resposta não era uma bomba, não era falha no motor, nada disso. A resposta estava ali o tempo todo, bem na cara de todo mundo. O problema era o design das janelas. É uma questão de física, pura e simples. Pensa numa janela quadrada. Toda a pressão que a fuselagem sofre lá em cima, ela se concentra nos 4 cantinhos. É ali que a coisa fica perigosa. Agora, numa janela redonda ou oval, essa mesma pressão se espalha, ela flui de maneira uniforme. Não tem um ponto fraco. O nome disso é fadiga de metal. Imagina o seguinte, a cada voo, a cabine pressuriza e depois despressuriza. Para a fuselagem, é como pegar um clipe de papel e ficar dobrando para lá e para cá. Uma hora ele quebra, né? Foi o que aconteceu. Nos cantos das janelas começaram a surgir rachaduras minúsculas, impossíveis de ver. A cada voo elas cresciam um pouquinho, até que de repente, pá, a estrutura toda cedia de uma vez. E o mais impressionante é que o problema não era só nas janelas dos passageiros, não mesmo. Os investigadores descobriram que, em um dos acidentes, a rachadura que causou tudo começou num recorte retangular por uma antena lá no teto do avião. Ou seja, qualquer canto vivo, qualquer ângulo de 90 graus na fuselagem era uma bomba relógio esperando para explodir. Ok, mas e aí? Como é que uma tragédia dessas acabou virando o padrão de segurança que protege todo mundo que voa hoje em dia? Bom, para o fabricante, a de Havilland, foi um golpe duríssimo, claro. Mas para a aviação como um todo foi um aprendizado gigantesco. A indústria inteira aprendeu, do jeito mais trágico possível, sobre fadiga de metal e sobre o perigo da concentração de tensão. E não foi só uma questão de, vamos arredondar as janelas e pronto. Foi muito mais fundo. Foi uma mudança total de mentalidade. Aqueles testes exaustivos, como o do tanque de água, viraram padrão. Os projetos começaram a ser pensados para aguentar milhares de voos, considerando o desgaste e não só com o avião zerinho saído da fábrica.
E já que a gente está falando de janela, tem mais um detalhe, uma curiosidade. A engenharia por trás delas não parou só no formato redondo. Tem outro elemento de segurança ali que é super importante. É aquele furinho minúsculo que fica na parte de baixo da janela. Aquilo ali é o furo de respiro. A janela do avião, na verdade, tem umas 3 camadas, sabe? E esse furo serve para igualar a pressão do ar entre essas camadas com a pressão da cabine. Com isso, a camada de fora, que é a mais forte, é que aguenta a maior parte do tranco da diferença de pressão. É mais um detalhe genial de engenharia. Então, da próxima vez que alguém estiver lá no alto, olhando pelas nuvens, vai se lembrar que aquela janela curva é muito mais do que só uma janela. Ela não é só uma vista bonita. É um memorial da engenharia. Um tributo silencioso às vidas que foram perdidas, mas que garantiram que voar hoje seja muito mais seguro para todo mundo. Fica a pergunta, né? Quantas outras coisas do nosso dia a dia escondem uma história tão forte assim?